Aí, galera, se liga, vídeo de hoje traz um questionamento, ou melhor, a resposta para um questionamento bem interessante. Olha só, por que o Obito era tão palhaço como o Toby? E eu confesso pra vocês que eu achava o Toby chato, tá? Desculpa, mundo, mas eu achava ele meio chato, não era engraçado, era chato. Mas enfim, por que o Obito segurava aquela onda naquele personagem? Tá ligado? Tipo, era o Guru era palhação. Mas pode ser que não seja. Era o Obito fingindo? Era outra pessoa? Bom, hoje estamos aqui com os manos do canal Konoha Chronicles e eles explicaram o porquê o Obito era tão palhaço quando era Toby. Então, sem mais enrolação, já deixei o seu like, bora ver qual que é desse papo. Quando Toby apareceu pela primeira vez em Naruto, tudo indicava que ele seria apenas um alívio cômico da história. Um personagem bobão, atrapalhado, que servia pra fazer piada e nada além disso. Mas justamente por isso, muita gente começou a suspeitar que existia alguma coisa escondida ali. E sim, desde o começo, o plano do Kishimoto era que o Toby fosse o Obito, inclusive eu já fiz vídeo sobre isso. Mesmo que isso parecesse muito difícil de engolir quando a gente lembrava da cena traumática em que o Obito segura o corpo da Rin morta nos seus braços, e depois vê esse mesmo cara dançando e sacudindo seu corpo como se nada tivesse acontecido, Eu já vi a galera falar que é o Guru. Tá ligado? O Guru, aquele bichinho branco lá que se enrolava no Obito, ele era tudo palhação, tá ligado? Eu acho que era influência dele. meio esquisito, e o choque é tão grande que parece até que o Obito virou um ator profissional, capaz de se transformar por completo e sustentar aquele personagem por tanto tempo. Mas se a gente voltar um pouco, tem Não, às vezes ele sai do personagem, pô. uma cena logo no começo que entrega alguma coisa. O Toby aparece junto do Zetsu, que é o único personagem que sabia a verdade sobre ele naquela época, e os dois estão ali juntos, brincando com o braço do Deidara e fazendo gracinhas um com o outro. O Zetsu trata o Obito como um bom garoto, É só o braço, né? Porque eles queriam pegar o anel. forçando essa farsa que já existia ali. O detalhe é que no mangá o flashback do Obito veio antes da introdução do Toby. Isso muda muita coisa. O leitor já tinha a imagem do garoto que foi esmagado por uma pedra, deu o olho pro Kakashi e agora tinha um personagem mascarado com cabelo exatamente igual dele e também um Sharingan só no seu rosto. A pulga atrás da orelha já tava ali. Mesmo assim, o Toby não deixava escapar absolutamente nada. Ele nunca saía do personagem, não tinha nenhum momento de tensão e nenhuma fala suspeita. Ele era sempre uma figura caricata e no anime isso ficou ainda mais evidente, porque até o pensamento dele tinha aquela vozinha fina. E aí entra o ponto curioso. Não, e ele colar com o Deidara ainda, que também é outro cara bem extrovertido, fez ele ficar ainda mais solto, né? Ainda mais distante de quem o Obito de fato era, né? Ninguém pensa com uma voz que não é sua. Isso só verdade. aconteceria se ele fosse muito, mas muito comprometido com o seu personagem, ou tivesse algum tipo de transtorno grave. Mas claro, isso foi uma escolha do próprio Kishimoto para manter a farsa até o momento certo. Fora da história, a ideia era esconder a verdadeira identidade dele o máximo possível, e isso funcionou tão bem que mesmo quando ele se Essa máscara aí é maneira, tá? As máscaras de Naruto é bem legal. revela, As máscaras do Obito, no caso. dizendo que esse é o poder de Madara Uchiha pro Pen, com uma arte incrível e raios caindo no fundo da Vila da Chuva, tem gente que ainda nem desconfiava que ele poderia ser o Madara. Eu nunca achei que ele fosse o Madara de fato, tá? Mesmo enquanto eu não sabia ainda que o Obito, que o Toby era o Obito, que era o Madara, eu sempre descartei, tá ligado? E mesmo os que suspeitavam, não esperavam aquele impacto gigantesco. O Toby era engraçado de verdade e o humor dele funcionava. Em muitos animes, piadas forçadas acaba quebrando um pouco o ritmo, mas Não, ele era engraçado, mas era um engraçado chato, tá ligado? Tipo assim, ele irritava, ele era irritante, tá ligado? no caso do Toby, a comédia parecia encaixar perfeitamente. Dentro da história, fazia sentido o Obito se esconder, porque se ele aparecesse cedo demais como Madara, ele poderia correr o risco de outras vilas acabarem se unindo contra ele antes da hora, o que acabaria com todos os planos da Akatsuki. A própria Tsunade reconhecia o poder que só o nome Madara Uchiha transparecia. Lógico, brigou com o vô dela a vida inteira. Só essa menção seria suficiente para formar uma aliança shinobi, assim como na Quarta Grande Guerra Ninja. E era justamente isso que o Obito Essa cena queria é evitar trágica. até ter tudo pronto. No início, as vilas estavam desunidas, cada uma pensando no seu próprio plano. Isso na época do resgate das bijus, né?
O Gaara, por exemplo, queria eliminar as bijus para evitar que caíssem nas mãos erradas. Mas quando Madara apareceu, até o Onoki decidiu se mexer. Ele tinha visto o verdadeiro Madara no passado, então ele sabia que isso era algo que não dava para ignorar. Enquanto isso, o Obito manipulava tudo por trás das câmeras. Ele assumiu o nome de Madara depois da sua morte e foi até o Nagato, que já carregava o Rinnegan graças ao verdadeiro Madara. E esse Madara aqui tá na merda, hein? É um pouco confuso, mas essa história eu acredito que a maioria das pessoas já conheça. Ah, tá Ele utilizou uma conversinha e promessas guiando o Nagato para formar a Akatsuki, coletar as bijus e mudar o mundo. Ó, o Guru Guru é essa camada branca aqui, ó, que fica no Obito, tá ligado? Só que a maluquice é que o Obito aqui tá totalmente com a camada de Guru Guru e não tá palhação, né? Tudo isso enquanto deixava o Nagato acreditar que ele tinha o controle da organização. Mas quem estava dando as ordens, mesmo que de forma sutil, era o próprio Obito. Foi ele quem mandou o Nagato invadir Konoha e capturar a Kurama. Não que ele tenha coordenado cada missão da Akatsuki pessoalmente. Eu não tô falando isso. Por exemplo, quando o Itachi e o Kisame aparecem em Konoha, Aí é o Itachi na condução, agente duplo daquele jeito, né? aquilo parecia mais coisa do próprio Itachi do que um plano do Obito. Mas o plano geral sempre esteve nas mãos dele. O objetivo final era que o Zetsu se grudasse no Nagato e o obrigasse a utilizar o Hine Tensei para trazer o Madara de volta à vida. Que é o que fez no próprio Obito, né? Mas esse plano infelizmente não deu certo, Porque o discurso no Jutsu funciona demais. porque o Nagato utilizou o Jutsu para reviver todo mundo de Konoha, e isso gerou um baita problema tanto pro Madara, que estava esperando a sua reencarnação, quanto pro Obito. Deu um bafafá na Akatsuki isso aí, galera. Mesmo assim, ele ainda conseguiu extrair alguma vantagem disso. Ele pegou o Rinnegan e adiou a ressurreição do Madara até onde ele pôde. E se você viu o final de Naruto, você sabe que o Madara só voltou à vida muito tempo depois. Quando a gente para pra pensar no Tobi, essa figura atrapalhada que se fingia de bobo na Akatsuki, tudo faz mais sentido quando lembro que era o disfarce perfeito pro Obito. Mas a pergunta é, pra que se disfarçar tanto? Tipo, pra que mudar tanto a personalidade? Qual que é a cortina de fumaça que ele quer criar, tá ligado? Peraí, talvez seja, pensando aqui, talvez seja pra deixar claro pra própria Akatsuki que o líder da organização é o Pen, tá ligado? Então o Tobi meio que, o Obito baixa o QI dele, tá ligado? Pra meio que, tipo assim, deixar o Pen em evidência. Aqui, ó, querendo ou não, aquele cara ali que tem o Rinnegan é o líder. E aí eu acho que ele se faz de bobão muito mais pros outros membros da Akatsuki ver do que em si pra população, tá ligado? Porque eu acho que ele tá se fazendo de bobão exatamente pra, tipo assim, fazer com que o Nagato seja tido, o Pen seja tido como grande líder, como grande estopim da parada toda, porque no fim das contas ele queria manipular o próprio Pen, que já manipulava há bastante tempo, mas a ponto de trazer o Madara de volta à vida, tá ligado? Então eu acho que ele meteu essa, pô. Faz sentido. Ele sabia que se mostrasse quem realmente ele era, atrairia atenção demais, inclusive dentro da própria organização. Tá vendo? Caraca, boa. Boa, Camus. E apesar do Nagato e da Konen saberem desde o começo que ele era o Madara Uchiha, eles o viam mais como um conselheiro sombrio Isso, do que como um aham. verdadeiro líder. Não, tanto que ele vai pôr o manto da Akatsuki um tempo depois, tá? E depois da Akatsuki já formada que ele vai pôr o manto, e quando ele põe o manto, ele tá como Tobi. Mas só que meio que, tipo, o real Tobi, entre aspas, né? Que é o Madara, o Uchiha, o Pen já conhecia, tá ligado? Só que a verdade é que quem estava dando as cartas desde o início era ele mesmo. Para manter esse disfarce funcionando, ele criou essa persona chamada Tobi, esse cara desajeitado que parecia inofensivo e até meio idiota. O resultado? Bom, ninguém levava ele a sério. O Deidara vivia irritado com ele e o resto da Akatsuki mal dava atenção, com exceção do Kisame, é claro, que até achava ele um pouquinho engraçado. Não, o Kisame sabia. Ah, não, outro cara aí. Caraca, é verdade. Outro cara que sabia quem era o Tobi era o Kisame, pô. Inclusive eu soltei um corte recentemente falando sobre isso. Vou deixar o link aí nos cards. Mas enfim, pra convencer o Kisame a fazer parte da organização, o Tobi em algum momento mostra a identidade pra ele, tá ligado? Fala, ó, como você não gosta de mentira, olha só, toma aqui, esse aqui sou eu, valeu, agora fecha comigo. Então era o Kisame, o Pen e a Konan. A farsa era tão bem construída que quando Tobi morreu, entre aspas,
Lá na explosão final do Deidara, o C0, o próprio Pen diz que o Toby não era importante para a organização, mas obviamente aquilo era uma atuação. Porque ele sabia exatamente quem estava por trás daquela máscara. E logo depois, a gente, como público, vê a revelação que Toby é, na verdade, Madara Uchiha. Mas isso nem foi o único disfarce que o Obito assumiu. Durante um tempo, ele também controlou o quarto Mizukage, o Yagura, como se fosse uma marionete. E tem um momento muito curioso em que o Obito revela ao Kisame que ele Bichão fez o Yagura de gato e sapato, velho. era o homem por trás do Mizukage. Isso quando ele tinha só uns 15 para 16 anos de idade, ou seja, muito jovem. O Kisame aceita isso como se fosse a coisa mais natural do mundo e me faz pensar que o Obito não utilizava jutsu de transformação para parecer mais velho, talvez com a aparência do próprio Madara para ser levado mais a sério. Afinal, Não, ele já era todo ferrado. qual seria a lógica do Kisame obedecer a um adolescente? Mais tarde, já como Toby dentro da Akatsuki, ele mostra o seu rosto real pro Kisame e é chamado de Lord Mizukage. Isso indica que sim, o Kisame já tinha visto a verdadeira face dele no passado, ou pelo menos achava que sim. Talvez ele tenha sido enganado não só uma, mas 2 vezes. O mais curioso é que toda essa persona que o Obito criou parece ter vindo do Zetsu Espiral, o que a gente chama de Guru Guru Zetsu, que cuidou dele enquanto ele se recuperava do acidente com a pedra. Ele era palhação. Aqueles flashbacks são absurdamente engraçados, com o Guru Guru falando de cocô e diversas outras besteiras. Tudo isso enquanto Obito ainda era ingênuo e muito infantil. A relação deles virou quase que uma amizade, e é bem possível que o jeito brincalhão do Zetsu tenha grudado no Obito de algum jeito. Eu acho que o Toby tinha guru, tipo assim, o Toby pra ser palhação utilizava a personalidade do Guru Guru, tá ligado? Ou dava o controle pro Guru Guru, alguma coisa assim, tá ligado? Ele usava o Zetsu Espiral como uma armadura quando atacava, inclusive quando ele matou aqueles Zambus da névoa, ele tava com a armadura do Zetsu Espiral. Por isso que ele tava com o Mokuton tão ressaltado, tá ligado? Tão acentuado, tão forte. E continuou com ele quando foi encontrar o Nagato. Era esse Zetsu quem dava conselhos e até zoava o Obito, dizendo que ele provavelmente não conseguiria vencer certos inimigos. Mas tudo mudou quando o Obito despertou seu Mangekyo. Tudo isso, claro, fazia parte dos planos originais do Madara. Se eu não me engano, depois que desperta o Mangekyo e depois do massacre da névoa, ele usa ainda? Não, ele usa ainda o Guru Guru. Que orquestrava tudo por trás das câmeras. E o Zetsu Espiral continuava sendo um alívio cômico mesmo depois disso. Por exemplo, quando ele controla o Yamato na Quarta Grande Guerra Ninja e vai pro campo de batalha com aquela estátua gigante de Buda, ele ainda tá com essa personalidade meio alívio cômico. Então crava a informação de que era ele no controle quando o Toby tava como Toby. No fim, ver o Obito adotando esse papel de personagem burro é bizarro e ao mesmo tempo fascinante. Dá até pra imaginar ele falando com aquela vozinha e uma máscara no seu rosto. Às vezes eu imagino o Obito voltando pra casa, ou pra alguma caverna úmida do meio do nada, tirando a máscara depois de um dia inteiro bancando o palhaço da Akatsuki. E chorando, tá ligado? Palhaço Crust. Olhando pro próprio rosto esmagado no espelho e pensando, que foi que eu fiz com a minha vida? Tá ligado? Certeza, boa. Com certeza ele deve ter saudade da época em que ele podia agir como uma pessoa normal, porque querendo ou não, ele devia dar a vida pra conseguir manter esse personagem. E isso torna o disfarce ainda mais genial. Um personagem abertamente triste, sombrio e sem empatia jamais conseguiria se esconder à vista de todos. Só que tem mais uma coisa bizarra sobre o Obito. Ele é extremamente bom em mudar o tom da sua voz. Porque ele tem a sua voz natural. A voz dele de Madara é sinistra. Que a gente reconhece lá nos flashbacks. Depois tem a voz do Toby, bem caricata, quase como a do Mickey. E por fim, tem a voz do Madara, que é firme, grave e cheia de autoridade. No anime, obviamente, são dubladores diferentes, o que facilita bastante essa mudança. Mas dentro da... Como será que ia saber que ele tava mudando de voz no mangá, né? Será que é foda, né? Tipo assim, pô, você tá lendo a primeira vez o mangá, você não sabe ainda quem é quem, tá ligado? Como você vai saber que vai mudar de voz? História, no mangá, é um pouco difícil porque as únicas coisas que mudam são os balões de fala. E tem mais, Acho que o estilo da letra ser escrita, né? Obito adorava fazer o papel de Madara. Ele se sentia superior e também no controle das coisas. E isso era algo que ele nunca tinha sentido antes. Depois de ser escolhido, entre aspas, pelo verdadeiro Madara... Você era o escolhido.
Ele acreditou que merecia mesmo aquele posto. Achava que ia consertar o mundo inteiro com Tsukuyomi infinito, colocando todos dentro de um sonho perfeito e finalmente escapando para esse mundo ideal onde a Rin poderia estar viva ao seu lado. Obito, hein? Laranja máximo. Por isso que ele só usava laranja. E é nesse ponto que tudo se encaixa quase que de forma irônica. O cara passou a vida inteira tentando fugir da dor, achou que seria uma boa ideia justamente assumir a personalidade do sujeito que achava a palavra cocô engraçada, e no fim, as coisas acabaram combinando. É impressionante como o plano dele realmente funcionou. O disfarce de Tobi foi a armadura perfeita para esconder um dos personagens mais trágicos e complexos de toda a história de Naruto até o final da trama. No mais é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar o seu like, porque... Gostei, já vou deixar o like aqui no canal, Konoha Chronicle, vou deixar o vídeo original aí na descrição. E é o seguinte, tropa. Quero saber de você. Você, quando assistiu Naruto pela primeira vez ou leu o mangá pela primeira vez, o que você achou desse tal Obito? É uma pergunta que eu faço bastante, porque, tipo assim, quando eu comecei a acompanhar Naruto, todo mundo já sabia que o Tobi era o Obito, tá ligado? E essas paradas. Então, meio que eu não tive muito, assim, esse tom de enganação. Depende, só no comecinho, quando eu comecei a jogar os jogos, comecei a ver o anime, ele apareceu pela primeira vez, eu falei, pô, quem é esse maluco, tal, não sei o quê. Só que foi rápido pra o mistério ser respondido. Mas eu quero saber você, como que foi sua experiência? Como que foi sua experiência de conhecer o Tobi, depois conhecer o Obito, achar que ele era o Madara, depois ver que ele não era o Madara, depois ver quem era ele de verdade, depois ver quem era o Madara de verdade? Comenta aí sua opinião, que eu quero saber. Eu gosto muito de saber como que as pessoas conheceram o Obito, o Madara, porque é um dos maiores mistérios, pelo menos da época do lançamento do anime. Então comenta, ok? Quero saber sua opinião. Valeu aí, Konoha Chronicles, vídeo maneiraço, já deixei o meu like. E tropa, me segue lá no Insta, lá, ó, Gustavo_Camus, e me mande vídeos que vocês querem que eu reaja. Que sempre que vocês me mandem um vídeo, eu trago aqui pra esse belo canal que é o Camus Play. Inclusive, se inscreva ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Por aqui eu vou indo, né? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Até a próxima. E fui!